Clara, onde a minha esposa Carol. e eu, Davi, temos desenvolvido ao longo dos anos assuntos dos mais variados, tratando da família, relacionamento conjugal, avós e netos, educação de filhos e tudo mais. Hoje um programa um pouco diferente. Recentemente nós tivemos o privilégio enorme de visitar e estar ministrando para mais de 200 missionários da missão Novas Tribos do Brasil, perto de Manaus, no Rio, o Rio Negro, na escola, estância que eles mantêm lá para a educação dos seus filhos e muito mais. E aprendemos muito com esses missionários, alguns dos quais trabalham entre os lugares mais primitivos na face da terra. Demora anos e anos para chegar no campo, aprender a língua, reduzir para alfabeto, escrita, traduzir a Bíblia, passar por 9 níveis de validação cultural e linguística para poder compartilhar o Evangelho, sacrifícios que só nos levam a entender que Jesus é digno de tudo isso, mesmo para alcançar um grupo, uma aldeia de 200 pessoas, 300 pessoas, vale a pena porque Jesus vale a pena. E nós aprendemos lições com esses missionários heróis dos nossos dias. Uma das lições que nós aprendemos foi sobre o legado familiar. Pode falar sobre isso? Uma coisa que nos encantou demais foi ver gerações de famílias na mesma obra. Os avós que vieram 60, 70 anos atrás e se infiltraram na mata, numa aldeia, com um povo para aprender a língua, a cultura, criaram seus filhos ali, cresceram, esses filhos continuaram no mesmo trabalho, na mesma obra, e agora criando os seus filhos. Tinha missionário lá que era neto de missionários, criando os seus, agora os bisnetos, no mesmo lugar, com o mesmo trabalho, um amor pelo povo, pela obra, um desejo de alcançar pessoas ainda não alcançadas com o Evangelho de Cristo. Como isso nos marcou? Eu acho que a lição para todos nós é a influência que os pais ainda podem exercer e os avós na vida dos filhos e dos netos em prol do reino de Deus. Essas coisas são contagiosas no coração dos filhos. Uma segunda lição que nós aprendemos tem a ver com o medo e a vontade de Deus. Jesus, um pouco antes do Sermão dos Missionários, no livro de Mateus, capítulo 9, 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é um fenômeno mundial. As pessoas precisam de Jesus, são cada vez mais isoladas, sem esperança. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós, como pais, devemos fazer isso com nossos filhos, avós, com nossos netos. Senhor, envia nossos filhos, mas muitos não fazem isso por medo. Pode falar um pouco disso? Sim, é muito fácil. Eu falei, Senhor, mande trabalhadores, mas que seja outra pessoa, filho de outro. Meu filho não, eu não. Porque nós temos medo muitas vezes, nós achamos, não, eu vou num lugar inóspito, um lugar perigoso, um lugar que vou ter que aprender outra língua, outra cultura e viver longe de familiares. Não, isso não é isso que eu quero para mim ou para o meu filho. E no fim o que estamos dizendo é que eu sei o que é melhor para mim e para o meu filho. Eu sei muito melhor do que Deus qual é o lugar mais protegido, melhor. Então eu quero proteger os meus filhos de possíveis perigos no meio do mato, ou num lugar deserto, ou num lugar com outra cultura que é muito contra o evangelho. Então, não, melhor ficar perto de casa onde ele está seguro. Nós ouvimos histórias trágicas, uma história de uma criança, anos atrás, de 2 anos, que foi picada por cobra
e o avião não conseguiu chegar a tempo para a retirada e a criança morreu. Mas de um caso assim, quantos nós ouvimos de crianças atropeladas em nossas grandes cidades, assaltos, estupros e tudo mais? Eu questiono, onde é o lugar mais seguro? Pelo que nós vimos, lugar muito mais saudável para criar filhos é nesses lugares mais remotos, mais difíceis, mas tem outras proteções muito importantes. Mas isso nos leva para uma terceira lição que temos presenciado também hoje em dia. O apóstolo Paulo fala que o mundo realmente vai de mal a pior. E alguns têm uma reação de fuga diante de tudo isso. Então eu vou fugir para tal lugar onde não tem tal ingerência do governo, onde não tem liberalismo e tudo isso. O fato é que aonde quer que formos, nós nos levamos junto. E nós levamos o coração humano que é malvado, que é pecaminoso. Então, o outro extremo, eu vou fugir para a mata, eu vou levar minha família para um lugar longínquo. Os perigos continuam por causa da natureza humana. Pode falar um pouco sobre isso também? Sim, numa aldeia indígena tem muita imoralidade, tem muita tentação, a puberdade chegou e eles já se casam. Assédio, muito E forte. é complicado para filho que chega na idade da adolescência. Tem muita interferência do governo até em lugares muito isolados. Então, se a fuga for para nos proteger de consequências do pecado, nós não conseguimos fugir disso. São muitas e muitas as lições que aprendemos e nosso ministério hoje é de viagem para lugares bem longes, culturas diferentes, e isso ajuda muito para aprender lições, e hoje nós compartilhamos algumas das lições que pela graça de Deus nós também aprendemos dentro de um contexto bem diferente, lições que vêm de missionários que vivem e convivem em aldeias dos lugares mais distantes da chamada civilização. Mas a questão é que Jesus prometeu, Ele estará sempre conosco, especialmente no contexto de cumprimento da grande comissão. Nós temos um legado a passar, não podemos viver pelo medo, mas também não podemos fugir da realidade de um mundo que precisa de Jesus. Que essas lições também impactem muito a sua vida para cumprir a vontade de Deus, para levar o Evangelho até os confins da terra.